Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. A gente começa falando de um projeto que beneficia os museus. Nesse tempo de pandemia, com o isolamento social, essas instituições estão sofrendo bastante para conseguir se manter. Como sua principal fonte de renda, além dos patrocínios, é a bilheteria, os museus precisam de alternativas para arrecadar dinheiro durante a calamidade. E é isso o que propõe o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. O projeto dele permite que os museus possam utilizar as imagens das obras de arte de sua coleção na divulgação, principalmente nos sites e mídias sociais. A proposta isenta os museus do pagamento de direitos autorais dessas obras, mas apenas para as obras que estão sob sua proteção. Na avaliação de Chico Rodrigues, a medida é boa para as instituições e para os artistas, que podem ter seus trabalhos divulgados e expostos para o público. O tema no Projetos da Semana agora é o incentivo ao desenvolvimento científico. A ideia desse projeto é que empresas e pessoas que queiram doar para instituições de pesquisa e universidades possam deduzir a quantia no imposto de renda. O autor, senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, lembra que o Brasil é um dos países que menos investe nessa área. A relação do PIB, que é o quanto se produz no país, com o percentual que se destina à pesquisa científica, é muito inferior à de países como a Coreia do Sul, os Estados Unidos e também nações europeias. De acordo com dados da OCDE, o Brasil aplica menos de 0,5% do lucro das empresas no apoio a pesquisas. E para amenizar essa lacuna, Jader Barbalho está propondo essa contrapartida, o que poderia aumentar investimentos científicos no país. O projeto cria o Programa Nacional de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação, Procitec. Vamos falar agora de campanha política, mais especificamente de regras na internet. O projeto em questão libera banners nos sites de campanhas de candidatos. A ideia do senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, é tornar mais igualitária a disputa eleitoral. A legislação atual permite gastos em anúncios em jornais impressos, por exemplo, mas proíbe esses gastos com banners digitais nas mídias sociais. Na avaliação de Eduardo Gomes, candidatos com menos recursos ficam prejudicados na tentativa de chegar aos eleitores. O projeto dele permite esse tipo de propaganda, mas estabelece regras no controle, com cumprimento fiscalizado pela Justiça Eleitoral. O projeto que a gente traz agora fala de trânsito. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é o autor e ele quer tornar mais rígida a punição para motoristas que bebem ou usam drogas e causam acidentes. O senador está propondo uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro para que o motorista que beber ou estiver sob efeito de droga e causar acidente com vítimas possa ser preso em flagrante e sem direito à fiança. Segundo Contarato, a lei atual é muito benéfica com esses criminosos, facilitando até mesmo a fuga do local do acidente. Seguindo no trânsito, o assunto agora tem a ver com transportes por aplicativo. Esse projeto ele beneficia os trabalhadores que usam transporte público e agora poderiam usar transportes por aplicativo. É que um projeto apresentado nessa semana cria um vale-crédito em aplicativos de transporte como Uber e 99 para as pessoas irem trabalhar nesse momento de pandemia. A ideia é da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. O principal objetivo dela é evitar a aglomeração nos ônibus e conduções que transportam muita gente e que, segundo pesquisas, tem sido um dos maiores fatores de transmissão do coronavírus nas grandes cidades. Rose de Freitas acredita que as empresas possam combinar com os motoristas de aplicativos planos
para transporte de funcionários com preços mais acessíveis. Na avaliação da senadora, a medida pode beneficiar a população, que correria menos riscos de contrair a Covid-19, beneficiar também as empresas, que teriam menos empregados doentes, e também os motoristas que trabalham por aplicativos, que tiveram a renda diminuída consideravelmente por conta do isolamento social durante esse estado de calamidade. A empresa tem que admitir que pode ter um custo adicional, mas ela tem, em contrapartida, o funcionário dela com menos risco de contaminação, mais seletivamente no ambiente de trabalho, as pessoas mais protegidas, vamos dizer. A máscara só não protege, é preciso isolamento, é distanciamento social, e aí vai ter que a empresa, então nós vamos transformar esse vale transporte em utilidade para aplicativo. E faça uma chamada de preço, diga assim, olha, você vai levar essa pessoa 20 vezes no mês, vai trazer. Qual é a diferença do seu preço para atender aqui o vale transporte? Ele faz uma negociação, vai gerar trabalho para quem tem uso dos seus carros, seu veículo por aplicativo estão parados, estão inclusive devolvendo o carro, vai ter uma maneira de ter um grande positivo e a proteção que nós estamos falando que é muito importante para o trabalhador. Vale destacar também outro projeto apresentado pela senadora Rose de Freitas. Essa proposta destina o dinheiro economizado pela administração pública para o combate à Covid-19. O dinheiro em questão viria da economia dos órgãos públicos com os servidores que estão há cerca de 4 meses trabalhando em casa, no chamado teletrabalho ou home office. Segundo dados do Ministério da Economia, a União já economizou 1 bilhão e 200 milhões de reais com custos de água, luz, transporte e outros serviços que em tempos normais são gastos no dia a dia de trabalho dos servidores públicos. Rose de Freitas está propondo que esse dinheiro economizado com o teletrabalho vá direto para o combate à pandemia. O projeto que vem agora interessa a quem tem dinheiro do FGTS e precisa sacar. O objetivo é permitir que o saque aniversário não impeça também o saque rescisão do fundo. É que em 2019 foi criado o saque aniversário, para que trabalhadores pudessem retirar quantias do FGTS e assim reativar a economia do país. Mas para isso a pessoa tinha que renunciar ao saque rescisão, mesmo se fosse demitido sem justa causa. Agora, o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto que permite ao trabalhador efetuar o saque nas duas situações, mas isso valeria apenas para os casos de demissão durante o período de calamidade que a gente está vivendo. Chegou o momento de falar de vetos. O presidente da República sancionou leis aprovadas pelo Congresso nos últimos dias, mas em alguns casos vetou pontos importantes que estavam presentes nesses textos. Uma das leis foi a que dá prioridade no recebimento do auxílio emergencial para mulheres chefes de família. Deputados e senadores tinham aprovado essa lei para garantir o direito de essas mães receberem o auxílio durante a pandemia, pago em dobro nesses casos, R$ 1.200. Muitas mulheres estavam sendo prejudicadas, vítimas de fraudes nos pedidos, inclusive feitos pelos próprios pais das crianças. Mas o governo vetou integralmente a lei, alegando que o texto não estava de acordo com a Constituição, uma vez que não estabelecia os impactos dos pagamentos para o orçamento federal. Outro veto polêmico do Executivo nesta semana foi na lei que prorroga a validade de receitas médicas e odontológicas durante a pandemia. O texto enviado pelo Congresso previa que os pacientes enquadrados nos grupos de risco poderiam, por meio de qualquer forma de declaração, indicar outras pessoas para a retirada dos remédios. Esse trecho, no entanto, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, para votar os vetos, os deputados e senadores precisam se reunir em sessão conjunta do Congresso Nacional. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente trouxe nessa edição mais projetos novos que vão ser analisados pelos senadores. Acesse o portal E-Cidadania do Senado, leia sobre os projetos, vote nas propostas e apresente uma ideia. Você pode ouvir o programa Projetos da Semana na Rádio Senado,
toda sexta-feira às 14h e também na internet. É só baixar o áudio e escutar quando quiser. O podcast está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.